Então, vamos lá, então. Tomara que o áudio dê para você ouvir direitinho, tá? Olha, essa questão aqui é a questão 3, né? Da semana 2 do PET 7. Então, assim, aqui nós temos o cladograma e tem as alternativas. Essa aqui que tá em vermelho é porque é a resposta certa, né? Só que, além de marcar D como resposta certa, a gente precisa entender por que A, B e C estão erradas, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com você era falar algumas coisas sobre o cladograma primeiro, né? Para ficar um pouco mais claro. E depois a gente entender por que cada uma tá certa ou errada, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que no cladograma nós temos os nós, né? Que são esses pontos de interseção dos ramos das árvores, né? Eu vou pegar aqui um círculo para poder marcar melhor. Então, bom, tá vendo? Esse ponto aqui de interseção, por exemplo, é um nó. Aqui é outro nó. Aqui nós temos outro nó. Aqui outro. Aqui outro nó. E aqui outro nó, certo? E cada nó me indica o ancestral, né? Então, o ancestral comum. Esse ponto aqui me indica que eu tenho um ancestral comum entre peixes e toda essa galera aqui, né? Então, esse ponto de interseção. Esse ponto, né, me indica que eu tenho um ancestral comum entre peixes e todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Anfíbios, aves, crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. Então, na filogenética, a gente diz que peixes têm um ancestral comum com todo mundo aqui. Porque, ó, se eu for observar, aqui tá ligando, né? Essa galera aqui nos peixes. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, nesse ponto de interseção aqui, ó, tá me indicando que eu tenho um ancestral comum entre anfíbios e todo mundo aqui, ó. Toda essa galera. Então, se tivesse uma afirmativa assim, anfíbios possuem um ancestral comum com aves? Sim. Mas tem um ancestral comum exclusivo com aves? Não. Sabe? Por quê? Porque ele tem um ancestral comum com aves, com crocodilos, com lagartos, tartarugas e mamíferos. Então, não é exclusivamente com aves, porque tem toda essa galera aqui que tá junto nesse ramo, certo? É o que a gente fala de grupo irmão, né? Essa parte aqui que tá circulada de azul é grupo irmão de anfíbios, porque nós temos um ancestral comum aqui. Vou continuar o exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui mamíferos, né? Tartarugas, lagartos, crocodilos e aves. Eu posso dizer que mamíferos é irmão dessa galera aqui, ó, né? Porque nós temos um ancestral comum aqui. Então, esse ancestral comum liga os mamíferos com todo mundo que tá nesse ramo aqui, ó. Tá vendo? Porque eu tenho um ponto de interseção aqui, eu tenho um nó aqui, né? Então, esse nó conecta esse ramo com esse aqui, dos mamíferos, tá? Então, vamos tentar entender agora as alternativas. Vamos começar pela certa, né? Por que a letra D tá certa, né? A letra D diz assim, ó,
As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Tá certo. Por quê? Aves, vou circular aqui, ó. Aves, vou colocar aqui essa bolinha lá em aves. Né? Tá me dizendo que aves é o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Sim. Sabe por quê? Porque aves e crocodilos, eles compartilham um ancestral em comum, certo? Então, eu posso afirmar que as aves, né, elas, não dá para marcar de amarelo, as aves, elas são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos, né, porque eles têm um ancestral comum aqui. E eu posso dizer mais, eu posso dizer que esse ancestral comum entre aves e crocodilos é um ancestral comum exclusivo, né, porque eu não tenho mais ninguém aqui conectado a esse nó, apenas aves e crocodilos, certo? Então, a letra D está certa por esse motivo. Agora, vamos entender a letra C. Ó, os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Será que é isso mesmo? Vamos observar aqui, ó. Peixes, os peixes aqui. Os peixes, né? Tá falando que os peixes e os anfíbios, que tá aqui do ladinho, eles têm um ancestral único e exclusivo. Qual é o ancestral aqui, ó? Não posso afirmar que é um ancestral único e exclusivo. Sabe por quê? Acabei de explicar mais antes, né? No início aqui da explicação. Esse ancestral em comum que eu tenho aqui, não é entre peixes e anfíbios apenas, né? É entre peixes e todo mundo. Repara para você ver que esse ramo que eu tenho aqui, que vai subindo aqui, ele não é um ramo que só está ligado aos anfíbios, né? É um ramo que se ramifica e dá origem a outras espécies. Então, eu não posso afirmar que peixes e anfíbios, eles compartilham um ancestral único e exclusivo. Por esse motivo, porque anfíbios não está sozinho nesse barco, né? Junto com ele, vem toda essa outra galera aqui, que surgiu depois, ao longo dos anos, dos tempos, né? Então, a letra C está errada por esse motivo. Vamos para a letra B. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Então, vamos observar aqui no cladograma onde que está cada coisa. Está me dizendo que as tartarugas, que é essa que está aqui, né? São mais próximas de mamíferos, que está aqui do ladinho, do que de aves. Por que está errado? Por dois motivos. Se a gente for pensar em dois motivos, tem duas formas de entender essa questão. Eu vou pelo lado bem mais simples, se a gente for analisar. Se você pensar em uma ave, né, em uma tartaruga e em um mamífero, colocar os três assim, ó, alinhadinhos de frente para você e você começar a pensar nas características que unem ou diferenciam esses animais, a gente pode pensar no ovo, por exemplo, né? Aves botam ovos, tartarugas também botam ovos, mas os mamíferos não. Os mamíferos foram para outro lado completamente diferente, né? Eles têm placenta, é uma outra forma de gerar o ser, né? A prole. Então, por essa característica, a gente já consegue perceber que mamíferos, eles tomaram um rumo completamente diferente de aves e de tartarugas, né? Então, mamíferos é um parente distante de tartarugas, tá? Aves também é um parente distante de tartarugas, só que o parentesco
as características entre aves e tartarugas, elas são mais semelhantes do que tartarugas e mamíferos, se a gente for comparar, né? Então, uma outra coisa que a gente pode pensar é na frase rumo evolutivo, né? Tem alguns estudiosos que dizem assim, que quando uma espécie toma um rumo diferente, né, na árvore evolutiva, ela vai ficando cada vez mais distante da outra espécie que a gente está comparando, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, mamíferos tomam um rumo diferente, totalmente contrário de tartarugas, porque nós temos esse braço da árvore, que deu origem a mamíferos, e aqui do lado, na direção oposta, caminha essas outras espécies aqui, ó. Então, vai para caminhos opostos, né? Mamíferos vai para um lado e tartarugas está surgindo esse ramo aqui que está indo para uma direção oposta. Então, mamíferos tomam uma direção, um rumo evolutivo diferente de tartarugas, né? E se a gente for continuar observando, aves está na mesma direção de tartarugas, né? Porque elas surgiram aqui posteriormente, mas elas são desse mesmo ramo aqui, ó, que surgiu, né? Então, eu posso dizer que tartarugas é próximo de aves, tem um certo parentesco com aves, sim, né? Porque eles têm um ancestral comum mais antigo aqui, né? Eu tenho um ancestral aqui que deu origem a tartarugas e que também deu origem... Peraí, que essa bolinha me quebra. Que deu origem também a lagartos, né? Depois a crocodilos, depois a aves. Então, essa letra B aqui, ela tá errada, tá? E a letra A, ela segue um raciocínio parecido com o da letra B, né? Aqui diz assim, que lagartos são tão próximos evolutivamente de crocodilos quanto são das tartarugas. Então, agora não vamos seguir mais aquele raciocínio do rumo evolutivo, porque tá todo mundo aqui no mesmo rumo evolutivo. Então, isso não vai nos ajudar muito. Mas a gente pode usar uma frase que está no PET, que diz o seguinte. Vou abrir ela aqui para você ver. Tá lá na matéria. Eu até grifei ela de verde aqui. Aqui diz assim, ó. Quanto mais recente é o ancestral compartilhado entre 2 ou mais grupos desse diagrama, maior é o grau de parentesco evolutivo entre eles. Então, quanto mais recente é o ancestral comum entre dois seres, né? 2 espécies, maior vai ser o grau evolutivo entre eles, ou seja, maior é a quantidade de características que eles compartilham. Então, se a gente for pensar nisso, aqui na árvore filogenética, nesse cladograma, quanto mais distante está o nó, né? Por exemplo, esse nó aqui, quer dizer que é um ancestral em comum entre peixes e todo mundo, mas é um ancestral muito mais antigo do que esse aqui. Esse é um ancestral mais recente. Mas se eu for comparar esse ancestral com esse aqui é um ancestral mais recente e esse aqui se torna um ancestral mais antigo, né? Então, se eu vou olhar aqui de novo, ó, lagartos são tão próximos evolutivamente de crocodilos quanto são das tartarugas. Por que está errado? Porque esse ancestral aqui, né, que deu origem a lagartos, ele é mais antigo, esse aqui é mais recente, né? Mas esse aqui é mais antigo ainda do que esse. Então, esse ancestral aqui, que deu origem a essas tartarugas, é um ancestral mais antigo do que comparado a esse e do que comparado a esse aqui. Então, eu tenho mais ligação entre crocodilos e lagartos
do que entre lagartos e tartarugas, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Eu acho que é isso mesmo, tá? Aí agora eu vou gravar um outro vídeo da questão 4 para você, tá bom?